Parece inacreditável, mas pagar até 23% de comissão pode ser o menor dos problemas quando você vende no iFood. A falta de dados e informações de quem compra de você escancara que o cliente não é seu. E você já pode se encontrar num filme de terror com 80, 90% de dependência da plataforma. Mas calma, já existem ferramentas que prometem resolver 100% desse problema de forma automatizada. Eu sou o Felipe Araújo e esse é o Dono Tech. A gente sabe que o iFood investe milhões para deixar a plataforma mais intuitiva, funcional e com uma interface mais agradável para o usuário. E para a gente que vende por lá, fica bem difícil criar uma plataforma tão intuitiva que usa algoritmos e inteligência artificial para recomendar o que está mais próximo do hábito de consumo dos clientes e ainda investir uma grana na novela das 9 ou então em anúncios dentro do Big Brother. E aí vem um grande problema. Quem começa a vender pelo iFood e aplica as técnicas corretamente de vendas, ou seja, se você tem um bom desempenho dentro da plataforma, é fato que você vai vender muito. Claro, para isso dar certo, sua precificação tem que estar correta. Precificando corretamente, aplicando estratégias de venda que alguns dados de venda a plataforma vai te dar e você consegue alavancar suas vendas lá dentro, o que acaba acontecendo é que em pouco tempo você começa a vender muito dentro da plataforma. Daí vem um grande risco. Primeiro, se a sua precificação não estiver correta, você vai ter grandes dificuldades financeiras, porque a sua margem vai ficar minúscula. Com um grande volume de venda dentro dessa plataforma, você vai começar a criar uma certa dependência. Isso é, se você começou a vender agora, provavelmente as vendas que vão entrando vão cobrir ali o seu operacional que está ocioso. Esse sempre foi muito o discurso do iFood. Mas com o estalar de dedos, você começa a contratar mais pessoas, começa a modular toda a sua empresa para atender essa demanda. E aí vem um grande perigo. Vários empresários que vendem dentro da plataforma se encontram com um nível de dependência muito alto da plataforma. O que é uma dependência muito alta? É vender 80, 70, 80, 90% do seu faturamento total dentro da plataforma do iFood. Mas Felipe, por que isso é um problema afinal de contas? O grande problema é que você está dependendo de uma outra empresa para faturar 80% do que você fatura. Então, ou seja, se tiver uma greve de entregadores, de funcionários dessa segunda empresa, você vai faturar muito menos. Se essa empresa tiver qualquer tipo de regulação da nossa legislação, isso vai acabar trazendo impacto para você. E você ainda fica sujeito às políticas dessa empresa. Uma coisa muito comum que acontece é que agora no mês de abril a gente tem a virada de ano fiscal do iFood. E aí ele começa a disparar várias promoções e isso acaba interferindo no seu faturamento. Ele também pode adotar uma política mais expansiva para os descontos, por exemplo. A gente viu isso acontecendo ao longo dos anos. O iFood vai empurrando os descontos para o restaurante financiar. O restaurante que aparece mais é aquele restaurante que mais dá descontos. E aí a sua empresa que fatura 80, 90% do faturamento total dentro dessa plataforma vai acabar tendo que entrar nesse jogo e oferecer descontos para o cliente, porque senão você vai acabar perdendo o faturamento. Você acha que o iFood é uma empresa gigante, e ela realmente é, mas quantas empresas gigantes já não quebraram? Se o iFood quebrar, o que será que vai acontecer com a sua empresa na sequência? Existe um risco e você tem que estar preparado para isso. A gente está falando aqui de dependência financeira, dependência comercial, dependência
estratégica também, né? Você vai ficar dependendo da estratégia de uma outra empresa. Isso até que não é a coisa mais grave, porque isso existe risco, mas é pequeno, né? O risco de um iFood quebrar é pequeno. O risco de alguma política dele trazer um impacto tão grande assim na sua operação é pequena no curto prazo. Mas o mais importante é você pensar que esse movimento ele é silencioso. E aqui tem um ponto que é gravíssimo. Os clientes que vêm do iFood, e por isso eu começo o vídeo falando sobre pagar 23% de comissão, talvez não seja a coisa mais grave da plataforma, porque os clientes do iFood, na verdade, não são seus. Os clientes são do iFood. O iFood tem várias práticas que escancaram isso pra gente. Ou seja, ele oferece vários produtos similares ao seu para o cliente. Então ele não está se importando com a sua empresa, ele está se importando em vender mais, seja com você ou seja com o seu concorrente. E ele usa o algoritmo para entender isso. Por exemplo, se o seu restaurante não banca as promoções do iFood, com certeza, se um cliente for viciado em promoções, ele vai comprar com o seu concorrente, não com você. Se ele entrou no seu cardápio, por exemplo, vasculhou o cardápio, não achou nada, o iFood vai oferecer um concorrente para ele. E da mesma forma, pelos hábitos de consumo dele, ele vai oferecendo outras empresas. E aí, o iFood pegou uma carona na LGPD, na Lei de Proteção de Dados. Então, ou seja, lá no início, quando o iFood entrou no mercado, ele oferecia os dados dos clientes para os restaurantes. Mas com a LGPD, ele pegou uma caroninha e falou assim: olha, agora, de acordo com a LGPD, a gente tem que proteger os dados do cliente. Mas ele esqueceu de mencionar, ou ele esqueceu de entender, que os restaurantes têm legítimo interesse no dado dos clientes. Afinal de contas, os dois são os fornecedores, são os prestadores desse serviço para o cliente. Fato é que com a LGPD, você hoje só tem acesso ao nome e ao endereço do cliente por 2 horas apenas. Depois de 2 horas que o pedido é finalizado, você vai conseguir ver somente o primeiro nome e você não consegue ver mais o endereço do cliente. E aqui vem algumas observações. Isso impossibilita que você faça um trabalho realmente decente de prospecção de cliente, de pós-venda. Isso implica em vários problemas quando a gente fala em cuidar dessa base de clientes, criar afinidade com o cliente e vender mais, criar conexão. Na realidade, o cliente vai ser do iFood. O iFood vai ter um relacionamento com ele e o seu restaurante simplesmente vai estar ali dentro prestando um serviço para o iFood. Essa é a triste realidade. Mas já existem algumas ferramentas que prometem corrigir esse problema. E aí você não vai precisar mais de ficar pedindo o telefone do cliente pelo chat do iFood, que inclusive é uma prática proibida dentro da plataforma. E se você estiver fazendo isso, você está correndo um grave risco de ser banido da plataforma. E na verdade essas ferramentas nem são novas, elas são baseadas num modelo antigo de ferramenta, que são banco de dados em que você oferece uma parte dos dados e ela completa outra parte dos dados para você. Então, por exemplo, no caso do iFood, você vai ter disponível o nome do cliente, o endereço e, com frequência, o CPF dele também. Então você inclui esses dados nessas ferramentas e ela vai devolver para você os possíveis telefones. Na essência, essas ferramentas são utilizadas para fazer cobrança de devedores, para buscar ali quando o cara fica trocando de telefone, aí ele vai e registra outro número no CPF,
essas empresas que são credoras dele conseguem localizar através desses bancos de dados. E aí a gente tem alguns exemplos, a gente tem a Dimensa, a gente tem o Procob, tem a Assertiva, que são empresas de bancos de dados que conseguem oferecer esse tipo de solução. Mas aí tem um problema. Pensa, você tem aí 100, 150, 200 pedidos diariamente, ou que seja até menos, 20, 30 pedidos diariamente. Pensa você entrar numa ferramenta dessa e alimentar esses dados todos os dias de forma manual. Colocar nome completo, CPF, endereço de cada cliente que você tem, para ela te oferecer ali possíveis contatos do cliente. Seria bem inviável, né? Aí que entra a grande sacada do MyFood Site. O que essa empresa fez? Ela viu esse cenário em que a grande parte dos restaurantes tem uma dependência muito grande do iFood e que é inviável usar esse sistema de coleta de dados porque ele é extremamente manual, e fizeram uma integração com o iFood. Então eles funcionam como se fosse um sistema de caixa, eles integram através do seu portal do iFood, todos os pedidos que entrar no iFood vão entrar dentro dessa ferramenta, você consegue ver o pedido lá completo, tudo certinho, e aí ele já tem acesso aos dados do cliente, nome, endereço, e-mail, CPF, e já fazem uma busca automática com esses dados, usando inteligência artificial, inclusive, e colocam o telefone lá para você. Eles acertam grande parte dos números. E aí você poderia falar assim, mas tá, o que eu vou fazer com esse telefone? Porque, de novo, pensa pegar lá 30, 50, 100, 200 clientes diariamente e ficar mandando mensagem no WhatsApp para esse cliente. Ou tudo bem, você poderia pegar a base de dados ali, usar para fazer um tráfego pago, por exemplo, né? Ia ser sua base de clientes quentes. Isso é ótimo. Mas ainda assim fica faltando alguma coisa, né? O que esses caras ainda fizeram? Eles conseguem colocar o cardápio do seu restaurante dentro dessa plataforma. Ou seja, você consegue criar uma loja dentro da plataforma. E aí eles pegam esses clientes do iFood e mandam 4 mensagens, 4 disparos para eles dentro do WhatsApp. Um primeiro é um de boas-vindas, agradecendo pelo pedido do seu cliente. Um outro é dizendo que ele pode comprar mais barato, ou seja lá como que você queira fazer. Ele oferece a sua loja que está lá no aplicativo para o cliente. Uma terceira é de aniversário e uma outra mensagem é de recompra. Depois de 30 dias ou 60, se não me engano, eles fazem uma captura ali dos clientes que estão no churn, que tem muito tempo que não compram com você. Então, olha só que coisa fantástica. Isso tudo automático. Então, ou seja, você vai assinar ali uma mensalidade e eles vão fazer essa captura e vão fazer o envio dessas mensagens automaticamente para o seu cliente. Para o envio dessas mensagens, a plataforma dispara de um número próprio, ou então você pode configurar o WhatsApp da sua loja para fazer o envio dessas mensagens, desde que você consiga acessar o WhatsApp por um telefone. Ele não pode estar registrado, por exemplo, dentro do ManyChat ou dentro de outras plataformas que tem chatbot. Isso acaba melhorando a experiência do usuário, porque vai ter a foto da sua empresa lá no WhatsApp, vai ter a descrição, vai ter o contato direto com você. Se por acaso você deixa na plataforma, você não vai saber o que os clientes estão falando depois que a mensagem é enviada. E aí ele tem um sistema que corrige. Claro, o sistema não vai ser 100% assertivo. Ele vai errar, ele vai buscar telefones ali de outras pessoas em algumas vezes. Só que ele tem um sistema que autorregula isso.
ele manda lá uma mensagenzinha para o cliente falando se ele não quiser receber mais aquelas mensagens, para não acabar causando constrangimento para o cliente, ou problemas com dados, inclusive, e ainda o seu telefone não ser banido com denúncias. Nós estamos testando a plataforma tem 2 meses e já deu para perceber algumas coisas. Primeiro é que o suporte dos caras é realmente diferenciado. Então, quando você vai assinar a plataforma, eles dão para você 3 dias de teste, para você entender como que funciona ali a ferramenta. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você aproveitar o preço deles com desconto e ainda ter acesso aos 3 dias de teste gratuitos. Depois da contratação da plataforma, você vai ficar num grupo com várias pessoas dessa empresa. Tem ali alguém que vai mexer no seu cardápio do iFood para tentar otimizar alguma coisa, mudar nome de produto, ou te sugerir que você coloque alguma coisa no nome da loja, ou alguma coisa nos combos, para tentar converter mais vendas. E tem todo um suporte para que a ferramenta funcione bem. Vou te dar um exemplo. Nós não utilizamos a loja dentro dessa plataforma. Por quê? Ela não tem integração ainda com sistemas de ERP, ou então sistemas de caixa. Isso para a gente é um problema muito grande, porque o nosso volume de venda é muito alto. Imagina só se a gente tivesse 30, 50 vendas dentro da plataforma do MyFood Site. A gente ia ter que registrar todos esses pedidos no nosso sistema de caixa depois. Ia ser bem complexo. Nós usamos então a nossa plataforma de pedidos próprios. Nós mandamos os clientes, mandamos um link para ele acessar a nossa plataforma de pedidos. E os caras da MyFood Site colocaram uma tag. Eles pediram o acesso no Google Analytics e colocaram uma tag no link que eles estão enviando para os clientes. Assim, através do Google Analytics, a gente consegue saber o resultado real da ferramenta. Ou seja, quantos clientes, quantos acessos estão tendo no nosso site pela ferramenta e quanto isso está convertendo lá no final. Quantos clientes estão finalizando o pedido e quanto de faturamento isso está gerando. Isso dá uma clareza enorme para usar qualquer tipo de ferramenta como essa. Além disso, você pode ainda configurar essas 4 mensagens que vão ser enviadas para o cliente. Você pode personalizar ela de acordo com a sua estratégia ou de acordo com a temática da sua empresa, de acordo com a sua marca. E eu tive que pesquisar um pouco sobre a empresa, porque quando eles estão fazendo ali os primeiros movimentos, quando você vai contratar a plataforma, quando você acaba de contratar, né, eles precisam de um acesso de gestor dentro do seu portal do iFood. E aí eu fiquei pensando, como que esses caras vão ter um acesso de gestor dentro da minha loja? E pesquisando sobre eles, eu descobri que eles têm mais de 10 anos de mercado. E na verdade, eles são uma empresa de tecnologia, mas que veio da área da farmacêutica. E aí depois eles migraram para o ramo de delivery. E tem unidade, inclusive, nos Estados Unidos. A maior força deles não é nem no Brasil, é lá com os americanos. Então, enfim, todo o processo até hoje, dentro desses 2 meses, está sendo muito seguro. A gente tem retorno diariamente, quase que instantaneamente, dentro desse grupo que eles criam, e está sendo feito tudo certinho, tudo confiável. E claro, eu não posso deixar de falar com vocês sobre a assertividade da plataforma. Funciona mesmo? Será que vai gerar, vai trazer os contatos ali para você reduzir essa dependência do iFood, para você fazer um pós-venda de qualidade, para você fazer campanhas de marketing com seus clientes, vender na sua plataforma própria, sair dos seus 23% ou dos 12% de comissão que você está pagando? Nesses 2 meses que a gente fez o teste, primeiro vamos falar do custo. O modelo de cobrança da plataforma é baseado na quantidade de leads que você quer alcançar. E lead para eles
é quando o telefone do cliente é capturado dentro da plataforma. Nós contratamos 500 leads mensais, e aí é importante dizer que o lead ele só é considerado quando o WhatsApp é capturado, e se esse cliente comprar novamente, como ele já vai estar na base de dados da plataforma, ele não registra uma outra captura de WhatsApp. Então vai ser só de clientes novos que ele vai fazendo essa captura do WhatsApp. E então nós pagamos por volta de R$ 418. Dá ali 88 centavos por cliente. É um custo bem baixo. Mas aqui a gente tem que ir um pouco além ainda, porque nem todo número que a plataforma capturar vai estar correto. E por isso, nesses 2 meses, eu venho fazendo alguns testes. A gente está ainda na fase de adaptação da ferramenta, porque como a gente usa cardápio próprio, e aí a gente quis configurar certinho o Google Analytics para ver a efetividade da ferramenta, então é um processo um pouco demorado e ainda tem um delay por causa da nossa rotina. Mas uma coisa já deu para a gente perceber. Primeiro, a gente estava mandando a mensagem para o cliente com o número da plataforma. E não era muito legal, porque a foto não batia, e aí eu experimentei, fiz um pedido pelo iFood e vi como que funcionava. E eu, como cliente, senti que era assim um spam, sabe? Não funcionou muito bem. Então trocamos o número e aí a gente já viu os clientes respondendo ali automaticamente. E para deixar a coisa assim mais segura, mais metrificada, eu resolvi dar um truquezinho, pedi o telefone dos clientes lá no iFood e vi o que batia ou não. Então, ou seja, eu testei a efetividade da ferramenta de acordo com o número que o próprio cliente me passava. Eu fiz esse teste com 19 contatos. Desses 19 contatos, a ferramenta acertou 10. Então, ou seja, ela conseguiu capturar o telefone e conseguiu capturar o telefone certo. Teve 5 clientes que ela errou o telefone. Então, ela capturou, mas o telefone estava errado. E os outros 4, ela não conseguiu capturar o telefone por algum motivo, ou o cliente não foi integrado na plataforma por algum motivo. Lembrando que isso foi um teste somente com 19 clientes que eu consegui os contatos no iFood, tá? Pedindo lá pelo chat. É claro que a ferramenta capturou vários outros clientes, mas eu não consigo fazer esse teste, ele não é muito efetivo ficar buscando um a um, né? Então, ou seja, a ferramenta acertou 66,66% dos clientes. E aí, se a gente pega, então, o custo por cliente válido, vamos dizer assim, por número válido, esse valor vai para 1,33 por cliente. Então, ele sai de 0,88 e vai para 1,33. Vamos combinar, você pagar R$ 1,33 para ter os dados de um cliente que já comprou com você, público quente, vale muito a pena. E vamos lembrar, o processo deles é completamente automatizado. Você não vai precisar de fazer nada. Eu pedi o telefone no chat para fazer o teste, mas dali em diante já não precisa fazer isso mais e a ferramenta vai fazendo tudo sozinho. E aí você poderia perguntar assim, pô Felipe, mas então você contratou 500 capturas e depois vai mandar 4 mensagens para cada um. Como é que funciona as 4 mensagens? As 4 mensagens, elas são independentes desses 500 leads. Porque as mensagens, elas vão ser enviadas inclusive para os clientes que já comprou com você. Então, por exemplo, eles vão fazer a cobrança da sua empresa quando o WhatsApp for localizado, quando o número for localizado, estando certo ou estando errado. Já as outras 4 mensagens, elas vão seguir uma sequência de tempo de todos os clientes que comprarem com você. Então, o cliente que já tem o WhatsApp dele lá na base, que já mandou uma mensagem, vamos colocar uma semana atrás, e o cara continua comprando no iFood, ele vai receber a mensagem de novo, falando assim, ô fulano, ó, na minha loja aqui, no atendimento direto, você vai ter uma média aí de 10%
de desconto, né? O seu pedido vai ser 10% mais barato. E vai mandando isso para o cara até convencer ele. Então essa é a grande sacada da ferramenta. É um ponto ali de insistência que você vai tendo com o cliente e vai até chegar uma hora que ele fala assim, pô, cara, deixa eu ler essa mensagem desses caras aqui. E aí ele talvez entre no seu atendimento direto. Lembrando, coisa importante, a MyFoodSite garante que esse sistema está regulamentado pela LGPD. Então, quando você for contratar, certifique isso com eles e pega a base legal para você implementar essa plataforma aí, tá? Essa base legal, ela vem de um interesse genuíno pelo contato do cliente, uma vez que você está prestando um serviço para ele, tá? Mas normalmente isso não vai dar muito problema, porque como eu falei, lá já tem a opção do cliente não receber mais aquela mensagem. Então, muito provavelmente, se for um número errado, ou se o cliente ficar meio aborrecido de você mandar a mensagem para ele, ele já vai se desinscrever do serviço lá e fica tudo certo.